E agora quero, junto com você, fazer uma breve reflexão sobre o tema Servir a Deus com alegria. Queridos e queridas ouvintes, é possível estar alegre, servir a Deus demonstrando alegria, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio à tribulação? Essa pergunta nós vamos responder, buscar responder, não é? Com o que diz a palavra. Quando as Escrituras nos recomendam isto, servir a Deus com alegria, acredito que é porque seja possível. Se não fosse, Deus não daria este mandamento. Servir ao Senhor, cultuai ao Senhor, como? Com alegria. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Mas o sofrimento está aí. Ele vem. A dor da perda, a dor de ver um ente querido doente, a dor de ser injustiçado. Sempre que sofremos algum tipo de injustiça, alguma falta de compreensão, a gente vai, claro, somos humanos, ficar tristes. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que não devemos alimentar esse sentimento de amargura no nosso coração. Deus é um Deus de alegria. Não devemos gastar tempo alimentando a dor, pois o sofrimento é necessário para o nosso crescimento. A dor é necessária. A dor faz parte. É importante vivermos, apesar da dor, apesar do sofrimento, alegres, pois nós somos criados para isto. Nós somos criados para glorificar a Deus, para desfrutar da sua intimidade, do seu amor. O maior propósito de nossa vida é adorar a Deus. A maior prioridade da nossa existência não é fazer a obra de Deus, não é fazer coisas, mas é viver na presença dEle com alegria, servindo a Ele com alegria. Situações não vão faltar para roubar a nossa alegria. Existem sim os roubadores da alegria, mas devemos trabalhar a nossa mente para entender que todas essas situações ruins, desagradáveis, todas essas aflições fazem parte da vida. Os seres humanos, queridos, não são o centro do universo. Pense nisso. Eu não sou o centro do universo. Às vezes a gente quer se livrar de situações ruins, desagradáveis. A gente não quer sofrer, seja um dano qualquer, uma perda. Às vezes a gente quer ser só bajulado, elogiado, amado, atendido às nossas necessidades no estalar de dedos. E se isso não acontece, a gente já fica, entre aspas, emburrado, né? Com a cara fechada, demonstrando amargura. Mas Deus está dizendo que devemos viver para Ele com alegria. Não basta apresentarmos diante de Deus simplesmente por obrigação, mas devemos fazer isso com alegria. É o que diz as Escrituras, com cânticos. Cultuar a Deus não deve ser algo penoso, tipo uma cerimônia fúnebre, mas cultuar a Deus deve ser um ato de alegria, como se fosse uma festa. Devemos viver em ritmo de festa. Nosso serviço a Deus não deve ser assim, como se fosse, né, um serviço penoso. Diz as Escrituras que tudo que fizermos devemos estar fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Você tem feito o seu trabalho como doméstica com alegria? Você tem feito aí a sua atividade? Você tem executado suas tarefas como profissional com alegria?
Você tem ido para o seu trabalho de manhã, quando você acorda, você se arruma e vai para o seu trabalho com alegria, cantarolando? Ou você vai resmungando? Ai, que sofrimento! É sofrimento? Pois o sofrimento é bom. Sofra. Sofra mesmo. Ah, mas Deus não quer que a gente sofra. Quem disse isso? Nós, não é que Ele queira, mas nós devemos sim entender que o sofrimento é necessário. As aflições fazem parte. Vivemos em um universo que tem suas leis naturais próprias. O mundo está avançando, tudo está acontecendo. As coisas estão em andamento, nada está pronto ainda. Tudo que está acontecendo à nossa volta são coisas necessárias. Quem nasce vai crescer e vai morrer. Devemos ensinar isso para as crianças, que assim como a plantinha nasce, cresce, dá frutos e um dia morre, o animalzinho também um dia morre, as pessoas também morrem, né? Então, isso faz parte da existência humana. Tudo que ocorre em nosso planeta se processa sob a influências de leis que são irrevogáveis, inevitáveis. Existem normas, leis que regem a existência humana e não podemos ir de encontro a elas. As mesmas forças que atuam sobre uma simples semente que germina e cresce, exercendo influências transformadoras, também atuam sobre nós, seres humanos. E tantas são essas forças naturais. O planeta, o cosmos, está funcionando de uma forma diferente de como foi inicialmente criado. É fato. Então, devemos aceitar as coisas como elas são. Alguém disse que, embora existam milhares de teorias sobre o sentido da vida e a missão de cada um, à medida que o homem desperta sua consciência, algumas leis universais vão se revelando cada vez mais claras para a humanidade. A mais nítida delas é que nós estamos aqui neste planeta com uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa. A gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo à nossa volta é necessário. Eu gosto de dizer sempre aquela expressão, é mister que aconteça. É necessário que aconteça. E você nem precisa ser tão espiritual para entender isso. Nem precisa ser um leitor, né, da Bíblia para entender que o sofrimento faz parte da natureza humana, da existência humana, desde que o homem fez sua escolha de se afastar do Criador. Então, o que nos resta agora é perguntar ao sofrimento: o que você quer me ensinar? Faça essa pergunta. O que eu vou aprender nessa situação? Que lição eu posso tirar dessa dor, desse sofrimento? E na medida que você vai conversando consigo mesma, fazendo esse enfrentamento, entendendo esse sofrimento, o porquê, ao invés de brigar consigo mesmo, você vai vivendo melhor. Faça as pazes consigo mesmo. Os psicólogos, né, na psicologia chamam isso de estar conectado. O indivíduo desconectado fica solto, o nome já diz, fica perdido, sem saber o que está fazendo aqui, qual é a realização da sua vida, qual é a missão da sua vida. Então, que nessa manhã você possa entender como é que eu devo viver, triste,
amargurado por causa do problema? Não é isso que a Bíblia diz, nem tampouco as ciências que estudam o comportamento humano. O sofrimento é necessário, mas podemos ter uma postura diferente diante de cada um deles. E quanto mais a gente demora em assumir ou nos conscientizar disso, enquanto não, vamos dizer assim, entre aspas, damos o braço a torcer, concordando que se não fosse aquela pessoa difícil na nossa vida, ou aquela crise, ou aquela doença, jamais teríamos feito mudanças tão necessárias. Pense com carinho, deixe de lado todo o orgulho do seu ser e aceite essa difícil, no entanto, verdadeira constatação. Não queira cortar a dor, cortar o sofrimento, tirar essa pessoa da sua vida que te faz sofrer. Ela é necessária. Tudo isso está fazendo parte do seu crescimento. Precisamos da dor para aprender. E é até triste admitirmos essa realidade. Seria bom que a gente aprendesse com menos dor. E tem pessoas que aprendem com menos dor porque não são tão cabeças duras. Mas a verdade é que estamos, de modo geral, ainda presos a essa necessidade de aprender pela dor. Podemos aprender sem a dor? Sim, podemos. Para isso, precisamos ter consciência da ação dessas leis naturais. O ideal é estar sempre atentos e não esperar ser cobrado, entre aspas, pela vida. Isso facilita as coisas, dói menos e custa mais barato. Se você está sentindo um grande sofrimento, está passando por uma grande dor, então vamos aprender que toda dor, doença, tristeza, crise ou conflito revela, muitas vezes, a não compreensão dessas leis que regem a vida. Quando qualquer fato indesejado ocorre em nossas vidas, ele pode estar nos avisando que estamos em desalinhamento, ou seja, estamos desconectados. De repente, você, ao invés de agradecer, de ser grato, de sorrir, de servir a Deus com alegria, você fez o contrário. Por isso você tem sido tão afetado. São consequências. Colhemos o que plantamos. Quando qualquer fato indesejado ocorre em nossas vidas, ele pode estar nos avisando que precisamos buscar uma melhora. Buscar um novo comportamento. Pode ser um sinal que indica que nossa vontade está desalinhada em relação à vontade de Deus. Então, faça uma reflexão. Eu estou conectado, eu estou alinhado, eu estou em, como nós dizemos na linguagem evangélica, estou em comunhão, ou eu estou brigando comigo mesma, brigando com as pessoas, fazendo as coisas sem brilho, sem gratidão, me queixando, murmurando, sempre falando coisas negativas. Segundo os estudiosos do comportamento humano, o conhecimento dessa teoria, vamos dizer assim, o conhecimento dessa questão, o conhecimento disso tudo, segundo quem estuda essas questões, isso se chama consciência espiritual. Podemos
lembrar do maior exemplo de alguém que sofreu sem olhar para trás. O nosso querido, amado Senhor, Salvador e Mestre Jesus. Quando ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele estava falando sobre isso. Conhecer a verdade a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito de tudo que nos cerca. Então, que você possa abrir os olhos quanto a essa realidade. Sorria. Aceite a dor. Aprenda com ela. Assim como Jesus nos ensinou que as aflições aconteceriam. Mas que deveríamos o quê? Ter bom ânimo, ou seja, sorrir, ser animado. Vem da palavra, ser animado quer dizer ter alegria na alma. Isso é possível. Que Deus nos ajude a ter bom ânimo e a suportar o sofrimento. Deixar ele passar. Tenha paciência. Ele vai passar. Amém. Amém.